que no Antigo Testamento, lá atrás, a presença do Espírito Santo, ela ficava em uma arca. E essa arca, ela foi criada com muito detalhe, inspirada por Deus, e ela foi criada com muita excelência. E ali o Espírito Santo habitava, ali estava a presença do Espírito Santo. Era um lugar delicado, não podia se tocar, tinha toda uma reverência até se chegar lá. Então a gente viu sobre isso, né, que a presença habitava em uma arca. Mas também nós vimos que hoje a presença habita em nós, que a arca somos nós. Não é mais um lugar específico aonde a presença vai habitar. Mas hoje a presença, ela habita em nós. Falamos muito sobre isso, eu trouxe a caixinha, que era para lembrar, eu gosto muito de trazer, e eu disse, olha, lembrem que não é mais em uma caixinha, é em nós. E a gente falou muito sobre isso. E eu queria trazer o seguinte, mesmo quando eu saí daqui, naquele dia, e depois eu fiquei em casa orando, e Deus ele foi tratando. E ele foi falando comigo, e a ministração ela não se encerrou naquele dia, ela tem uma continuação. E eu disse, Senhor, no dia que o pastor novamente pedir, a gente vai dar continuação. Porque se a presença do Espírito Santo não está mais em uma caixinha, e ela habita dentro de nós, alguma coisa tem que acontecer. Ela não só habita, está ali e ponto final. Não. Não tem como o Espírito Santo, aquele que tirou Jesus dentre os mortos, ressuscitou ele, habita dentro de nós e a gente ficar do mesmo jeito. Não tem como. Só se a gente não quiser realmente ceder à presença. Então, irmãos, não tem. Eu fiquei em casa, eu fiquei meditando, eu digo, Senhor. E como muitas vezes a gente passa um certo tempo e a gente é como que os nossos olhos não se abrem para essas coisas. Não se abrem para os detalhes minuciosos que é ter a presença do Espírito Santo. Então é algo que eu tenho falado muito, eu tenho procurado muito na palavra, eu tenho orado sobre isso, eu tenho pedido para que o Senhor fale comigo, para que eu não esqueça um só segundo que eu carrego presença. E que essa presença, ela não está simplesmente para me dar um título. Ah, eu sou crente. A palavra diz que quando eu aceitei Jesus, levantei a minha mão, aceitei Jesus, eu passei a ser filha de Deus e ali tem uma presença. Amém, é verdade. Ela está, mas ela não só me dá um título, ela faz muito mais do que isso. Essa presença, ela vai nos transformando. A presença, ela não pode ser algo comum. Nós não somos comuns. Nós somos filhos de Deus. E nós temos que ter essa consciência da presença. Essa transformação, ela vem quando a gente começa a buscar na palavra, a compreender quem somos e a nos espelharmos nessa palavra. 2 Coríntios 3,18 diz o seguinte: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor. Quando eu estou na minha frente, quando tem a palavra, e eu sei que vai ser de glória em glória que eu vou sendo transformado. Essa presença, ela é algo tão... Gente, às vezes eu fico... Às vezes eu não sei se isso acontece com você. Muitas vezes eu começo a orar, e ali eu me jogo, e ali você sente, é muito palpável essa presença. Para que eu possa sentir ela, para que eu possa deixar ela agir na minha vida, eu tenho que dar esse passo. Eu tenho que compreender que eu tenho que buscar esse momento. Eu tenho que estar lá, eu tenho que ter um momento para Ele. Qual tem sido o tempo que a gente tem tirado para o Senhor? Qual tem sido esse tempo que a gente tem tirado para desfrutar da presença dEle? Porque é quando a gente tira esse tempo para a gente começar a desfrutar, a gente começa a ser transformados.
nossos valores mudam, a nossa visão muda, nossas prioridades mudam. É impressionante como muitas coisas que a gente às vezes valoriza tanto, a gente começa a olhar e diz, mas só era isso. Eu estava perdendo tanto tempo com isso. Porque essa presença, ela vai de glória em glória, de dia após dia, ela vai nos mostrando, ela vai nos transformando aquilo que o Senhor quer. Não é uma coisa que vai me trazer esforço. Não, é espontâneo. É algo muito espontâneo. Eu não sei com relação a vocês, mas eu vinha numa rotina maravilhosa, mas o corpo, a carne, ela é a carne que nós temos que estar no lugar todos os dias. E o cansaço, né? O cansaço, eu estava numa pegada de acordar 1 hora antes, e eu comecei a relaxar um pouquinho mais. Aí quando o celularzinho, né, estava lá e começava o alarme, Aí, um belo domingo, estou eu ali assistindo o culto, Anthony está ministrando em Arco Verde. Martim, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que a gente precisa. E Anthony começou, sabe aquele tempinho que você vai lá e que você marca e você, só mais um... A presença. Aí você, tempo de estar sendo transformado. Você perdeu um tempo de estar na presença dEle. E com Ele, e assim, se na presença dEle, eu sou transformada. Não tem como a gente se manter da mesma forma. E eu estava observando esses dias que as ministrações que a gente tem assistido, ela tem mudado. Eu não sei, eu gosto muito de colocar no grupo de conexão. Toda ministração que eu assisto, eu coloco lá no grupo de conexão daqui. Se acompanham, se seguem. Minha oração é que estejam assistindo. Mas elas têm mudado. As ministrações, elas têm mudado. E ela tem sido mais consistente. Elas têm sido mais, como é que eu posso dizer? Eu fico procurando uma palavra. Elas têm sido mais relevantes. E a gente tem sentido isso, e a gente tem visto o crescimento. Porque se a ministração, elas estão sendo, da forma que estão sendo, é porque a igreja está avançando. E aqui nós, como povo do Posto Boi, a gente não pode se deter ao que a gente vê pelas circunstâncias. Não, a gente tem que acompanhar. E como é que a gente acompanha? A gente acompanha se dedicando. A gente acompanha buscando. Se tem um crescimento, e essa onda de crescimento está vindo, porque é visível quando a gente vê, através dos ministros, através de tantas coisas que estão acontecendo, eu quero surfar nessa onda também. Eu não vou ficar para trás. Só vai ficar para trás aqueles que estiverem desapercebidos do que Deus está fazendo. A palavra, ela tem se cumprido. A palavra foi que seria um ano de abundância. E está sendo um ano de abundância, a gente tem visto abundância na palavra, abundância na seriedade nas ministrações, uma abundância de profundidade na própria palavra através dos ministros e tem chegado até nós. Então, se ela tem chegado, eu preciso receber, eu preciso trazer para a minha vida, porque eu não quero, não sei vocês, mas eu não quero perder. Mas precisamos ter a consciência dessa presença. De quem nós carregamos. Quando a igreja que eu falo, quando nós, como igreja, compreendermos, agarrarmos, trouxermos para a nossa vida e começarmos a dedicar o nosso tempo a buscar mais dele, o que está aqui dentro vai aflorar em nossas vidas. Mas cabe a cada um de nós. O que era para ter sido feito, já foi feito. Mas cabe a nós. Romanos 8,16 diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu não posso carregar o Espírito e continuar vivendo com a mentalidade de orfandade. Eu carrego o Espírito Santo de Deus, eu sei que ele habita dentro de mim, mas eu continuo ainda com aquela mentalidade de órfão. Que não tenho, que não posso, como é que vai ser? Fico buscando em tantas coisas e em tantos lugares. E esqueço de buscar no lugar certo para a resposta daquilo que eu preciso. Nós não somos abandonados, nós não somos comuns, nós não somos vazios.
Porque ele habita dentro de nós. E por que muitas vezes vem esses sentimentos? Porque é um sentimento que vem. Sentimento de que a gente está só. Aí vem um sentimento de que a gente não consegue. Aí começa a chegar aqueles pensamentos que é seta do inferno, do inimigo, porque nós precisamos compreender. Nós carregamos o Espírito Santo. A gente não está só, a gente não é órfão, a gente não é coitadinho. Nós somos muito bem assessorados por Ele, mas nós precisamos nos ver como Ele nos vê. Mas como é que a gente tem olhado para nós mesmos e a gente tem se visto? A gente não pode mais parar. Existe ele, um espelho. Eu não sei vocês, mas o que me vem na mente quando vê essa passagem, sabe aquele espelho na minha frente? Eu comecei a olhar. E quando eu olhar para mim naquele espelho, eu tenho que ver o que ele fez e o que está disponível para mim na palavra. E eu sou o que a palavra diz que eu sou. Então eu vou chegar de frente do espelho, eu vou chegar de frente e eu vou dizer, você é mais do que vencedora. Você pode. Se levante. Porque o que ele quer é que a gente se olhe como coitadinho. Que a gente pegue palavras que muitas vezes vêm para nos colocar para baixo. Mas o Espírito Santo, ele vai testificar. E uma coisa eu aprendi. Quando eu fazia parte de outra denominação, e pela falta de sabedoria, e a gente não tinha o conhecimento, então a gente começa a falar muito crentez. Então tudo que falava era amém, amém. Menino, quando eu cheguei no Rema, que tudo foi se abrindo, eu ainda fiquei um tempo onde eu estava, glória a Deus, pelo canto que eu me converti, bênção de Deus, mas havia alguns ajustes a ser feito e eu não tinha o conhecimento. Então, quando eu comecei a saber, não, o Espírito Santo está dentro de mim, se eu disser amém, eu estou dizendo assim seja, eu não posso dizer amém para tudo. E eu comecei a alinhar a minha vida, eu digo, epa. Então, muitas vezes, eu vinha para as ministrações, aí eu ficava ligado na palavra. Aí, quando era uma palavra que eu digo, epa, arranhava aqui dentro. Por quê? A palavra chegou até mim, a revelação chegou de uma coisa tão simples, de um amém, viu? Uma coisa tão simples. Aí aquela palavra vinha, arranhava, eu disse, não, isso aqui não, aqui eu não posso dar amém. Não criticava um rei, até pela falta de sabedoria de quem ali estava, não tinha o conhecimento, nem a palavra revelada, como a gente tem quando estuda o Rema. Então, eu estava no Rema, aquela pessoa que estava ministrando muitas vezes não estava, então o que é que eu fazia? Eu dizia, epa, aqui não. Aqui eu não posso dar um amém, eu não vou aceitar. Então, nós precisamos ter esse cuidado e esse discernimento, porque palavras lançadas eu só vou receber, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós vai sinalizar, recebe. Ou ele vai sinalizar, eu não dou amém para qualquer coisa. Pode ser, até porque quando a gente está fazendo o remo, o que é que a gente escuta muito lá? Abra sua Bíblia. Pode ser quem for que estiver ministrando. Se não condiz, não receba. Então a gente vai se alinhando. E como é que a gente consegue isso? Palavra, Espírito. Palavra, Espírito. Consciência de que Ele está em nós. E eu sei quem eu me tornei. Não sou mais só um que veio, nasceu, que antes de eu me converter eu nem sabia o sentido da vida. Você acha que você nasce, como essa semana mesmo, chegou um jovem no mercado e a gente começou a conversar e eu fiz uma pergunta. E sabe aquela pessoa que não sabe nem para que nasceu? Não tem perspectiva de futuro? Você pergunta, é aquela coisa vazia e vaga? Nós éramos, mas hoje a gente é cheio. E cheio dessa presença. Cheio do Espírito. E é esse Espírito que vai fazer a gente trilhar essa caminhada. Então, nós não somos mais órfãos. Nós somos filhos. E não só filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Eu amo isso, gente. Para mim, isso é revelador. Eu sou filha, herdeira e co-herdeira com Cristo. Não abro mão. Eu não abro mão dessa palavra. Eu não abro mão de ser filha. Eu quero essa identidade mais e mais, sabe, forjada em mim. Então, quando as circunstâncias vêm, quando algumas coisas acontecem, eu começo a repetir a palavra. Porque a Bíblia diz que a nossa vida é renovada com a palavra. E se ele diz que é para renovar, então é todo dia.
Então eu começo, eu sou filha, eu sou herdeira, eu sou co-herdeira. E eu estou ali. Eu preciso ter essa identidade tão forjada dentro de mim, que nenhum pensamento que Satanás coloque vai me fazer tutubiar. Eu não preciso viver uma vida medíocre. Porque eu tenho uma vida de vitória. A presença habita em mim. Nós não somos qualquer um. Nós somos filhos. Gente, isso tem vindo muito forte para mim. Eu tenho falado muito isso. Eu vou continuar falando. Enquanto Deus estiver, eu sinto como que Ele está alicerçando isso em mim. Por mais que eu tenha tanto tempo já, eu já tenho alguns anos, uns bons anos de evangelho, mas isso tem vindo e é como se Ele estivesse firmando um alicerce. E se Ele está afirmando na minha vida, aqueles que estão à minha volta vão ouvir aquilo que Ele tem falado comigo. Aquilo que Ele tem tratado ao meu coração, aonde Ele tem me fortalecido. Aqueles que estão perto vão ouvir o que eu tenho ouvido dEle. Porque Ele disse que aqueles que Ele coloca à nossa volta é para a gente estar falando dessa palavra. Então é um tempo da igreja estar tão firmada, tão forjada, tão fortalecida, sem dúvida nenhuma, de quem nós somos e o que nós temos dentro de nós. Não é mais tempo. 1 Coríntios 6:19 diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Santidade. Quando a gente fala em santidade, eu sou filha, a minha identidade está forjada no Senhor, o Espírito Santo habita em mim, eu sou filha, herdeira e co-herdeira. Mas, para desfrutar do que Ele tem, eu preciso viver uma vida de santidade. Santidade. Quando a gente escuta santidade, eu não sei vocês, mas eu cheguei a uma época que, antes de me converter, eu dizia assim. Eu fui daquelas que disse o seguinte: crente só quer ser santo. Vai para o céu com tripa e tudo. Quem aqui nunca disse isso? Atira a primeira pedra. Porque, na verdade, pela falta do conhecimento, a gente ignorava eles dizer que ia para o céu, eles dizer que eram santos. Eu, quando cheguei, eu já convertida, irmãos. Quando eu cheguei no Rema, eu achei demais quando disse, você é santo, e aquilo ficava assim, e eu ficava resistente. Como assim eu sou santa? Eu não conseguia compreender, a revelação não tinha chegado. Mas aos poucos ela vai chegando e a gente vai compreendendo o que é ser santo. É ser separado do pecado. E é de degrau em degrau e de glória em glória. Então, quando a gente vai olhando para Ele, a gente vai se separando daquilo que não mais agrada ao Senhor. E a gente vai se tornando santo. E é pesado? É não. É leve. É leve. Ser santo é algo leve. Porque a gente vai lendo a palavra vai entrando, o Espírito Santo já está aqui dentro, ele vai nos transformando. A gente vai entendendo, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de conversar com Deus, viu? E minha conversa é conversa. Outro dia eu estava em casa, e sabe aquela oração assim, que às vezes você vai para o Senhor, Senhor e tal, e pede, e aquela coisa, e abençoa, amém, irmãos, a gente pode pedir mesmo, e a Ele que nós temos que pedir mesmo, e a Ele que a gente tem que se chegar. Mas sabe que chega um tempo que você só quer estar perto dEle? E teve um dia que eu até tentei, sabe, eu tentei falar, aí eu parei. Eu disse, não. Eu quero desfrutar de sua presença. Senta aqui comigo. Foi isso que eu fiz. Eu estava sozinha. Foi um dia que não foi um dia assim, não era um dia fácil. E eu disse, senta aqui comigo, Senhor. Eu só quero a tua presença. E ali eu fechei meus olhos. E ali eu botei um louvor. E ali eu sei, porque sei que ele estava ali. E eu disse, eu só quero estar na tua presença. Foi um tempo, foi um momento tão maravilhoso que eu vivi, uma experiência única e que você vai se acostumando.
E eu continuo ainda dando umas fugidas daqui, louvado seja Deus pela vida de Luiz, que ele tem me permitido, ele tem assumido aqui só, e muitas vezes eu estou em casa só para estar fazendo nada, só na presença dele. E esse tempo vai nos transformando e a gente começa, você sai dali e você começa a perceber algumas coisas. E você vai vendo que uma vida de santidade, ela é tão leve, ela não tem peso, ela vai lhe aperfeiçoando. Você começa a pensar diferente, a ver diferente. Você não tem mais vontade de estar em determinados lugares. Você não tem mais vontade de fazer determinadas coisas, que muitas vezes não é nem que fosse algo ilícito, não, irmãos. Mas é porque você quer estar ali realmente, naquele tempo. E esse tempo, ele vai nos transformando, ele vai movendo o nosso coração para um lugar que nem nós mesmos esperávamos que a gente chegasse. O peso que tem sai. Preocupações sai. Às vezes, alguns dias atrás, eu até tive uma situação, né, com Neto e Milena mesmo. E eu, Senhor, mas é tudo no tempo do Senhor. E eu quis ainda me condenar. Eu disse, eu não consigo, assim, me aperrear. Eu não consigo, se fosse há um tempo atrás, talvez eu tivesse me aperreando, ou lá na porta dele todos os dias, Senhor, e aí? Senhor, e aí? Mas eu aprendi a descansar. Só descanse. Porque o melhor Ele está fazendo. E vai acontecer. Quando menos esperar. Eu já tive essas experiências de quando eu descansei no Senhor, as coisas elas foram fluindo. E o que a gente tanto queria foi chegando. Então não é diferente. Né? Então vai ser dessa forma. A presença do Senhor, ela nos molda de uma maneira que nós vamos nos encontrar em situações que você mesmo vai olhar e vai dizer, mas não sou eu. Não é mais eu. Você vai se ver de uma forma que você vai fazer coisas, você vai dizer, mas Senhor, não é o que eu queria fazer. E você vai fazer, guiado por Ele, de uma forma muito leve. Mas sabe o que é isso? A transformação. Quanto mais a gente se expor a Ele, mais Ele vai transformar. Quanto mais a gente tiver diante dEle, mais as coisas vão ser muito leve. Muito leve. A presença dEle faz que o honre de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Ela vai nos transformando cada dia. 2 Coríntios 7:1 diz o seguinte: Tendo, pois, ó amados, traz promessas. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Essa palavra temor, no começo eu ficava, mas é medo de Deus? Mas não é medo. O temor é não querer estar longe dele. O temor, a presença dele tão palpável, que você não quer fazer nada para sair daquela presença. Você não quer fazer mais nada para desagradar aquela presença. Então, essa santidade, ela vai acontecendo, ela vai fluindo na nossa vida. E é muito leve. E tudo isso só se torna leve quando a gente realmente se derrama na presença dele. As coisas, elas vão acontecendo dia após dia. E a gente vai percebendo aquilo que o Senhor... O temor, ele nos traz uma maturidade. Ele vai nos trazer uma maturidade espiritual que nós não tínhamos. Mas esse temor traz. O temor pela presença. Eu não faço algo porque, Bruno pode passar. Eu estou lá em Arco Verde, estou fazendo algo, meu irmão pode passar, é lá perto, ele pode passar, pode me ver aqui. O pastor pode me ver. Não. O temor, ele faz que independente do lugar onde eu esteja,
seja dentro da minha casa, seja fora da minha casa, seja no meu trabalho, seja na igreja, seja na rua. Esse temor faz você ter uma consciência dessa presença. E esse temor não é algo pesado, não é aquele medo, mas é um temor tão gostoso. É tão bom estar na presença dele e você ter o cuidado de não querer que ele saia. Eu não sei quanto a vocês, mas o Espírito Santo ele é uma pessoa e onde a gente estiver, ele vai estar. Então, eu tenho o hábito que mesmo antes de abrir meus olhos, quando eu acordo, eu já estou conectada ali. Né? Eu já sei que ele está ali comigo e eu peço para que ele continue. E eu não quero que nada no meu dia, nada do que eu venha a fazer, afaste ele. E quando, por algum motivo, eu me altero com alguma coisa, nós somos seres humanos normais e às vezes acontece alguma coisa e no primeiro impulso, e você se altera, mas no mesmo instante, Senhor, me perdoa. Ele quer que a gente seja rápido em perceber. Ele quer que a gente seja rápido em se arrepender para estar ali. E ele não sair dali. E ele continua. Ele vai ficar ali, ele vai nos conduzir de uma forma sobrenatural. A igreja do Senhor, ela está amadurecendo. A igreja do Senhor, ela está subindo mais um degrau de maturidade. E para que a gente possa usufruir de toda essa maturidade, de tudo isso que ele tem aí disponível, é necessário a gente saber quem somos, a gente saber aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia, a gente saber desfrutar, nós sabermos que a nossa vida impacta outras vidas. A questão da santidade também impacta pessoas que estão lá fora. A nossa vida vai impactar aqueles que estão lá fora, aqueles que estão à nossa volta. Então, essa consciência, é isso que é, irmãos. Consciência da presença, consciência do Espírito Santo, consciência que ele vai nos transformando, consciência que é dia após dia, não vai ser de uma vez só, porque eu sempre digo que é o último dia. Ou que eu morra, naturalmente, ou que ele volte até o último dia eu tenho pedido, Senhor, eu quero transformação. Porque o que eu ainda não estou vendo, mas se o Senhor está vendo, me mostre, me transforme, me aperfeiçoe. O que o Senhor quer? A minha vida eu não quero mais preciosa para mim. Eu quero a minha vida preciosa para Ele. Porque é dele, por Ele e para Ele. Mas todos os dias eu tenho que ter essa consciência daquilo que tem em minhas mãos e do que eu tenho que fazer. Nós precisamos buscar todos os dias. Gálatas 5:22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. E o que isso tem a ver? Tudo. Se eu estou sendo transformada, essas áreas têm que ir mudando. Eu não sei vocês, mas eu não tinha nem pavio. Eu nem pavio tinha. Tinha não. Era uma explosão. Quando eu imaginava que viesse alguma coisa e eu imaginasse, eu já estava esperando antes mesmo que chegasse. Mas quando a gente tem acesso, quando a gente vai buscar a palavra, a gente vai mudando. A presença dele, a consciência de quem eu sou, de quem eu carrego dentro de mim, não tem como nós ficarmos do mesmo jeito. Então, nós vamos mudar. Então, o fruto do Espírito é amor. Nós vamos procurar ficar mais amorosos. Por mais que muitas vezes a vontade é de dar um murro. Quem nunca sentiu? Mas aí, o fruto do Espírito é o quê? Segura a vontade e ama. A alegria, gente, quando eu fiquei pensando aqui, meditando sobre a alegria, o Espírito Santo disse, você não precisa de nada mais para ser alegre. Não é coisas e não é pessoas que vão me fazer ser alegre.
Eu sou alegre porque eu tenho Deus na minha vida, porque eu sou filha, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Pode se levantar, os circuncisos que se levantar. Antes, se não falasse comigo, ai, não falou comigo. Ai, o que foi que eu fiz? Ai, arranhou. E eu já ficava, para ali eu acho que era igual aquela florzinha, né? Estava bem abertinha aí. Hoje, irmãos, se falou, amém. Se não falou, eu compreendo que está com algum problema. E se tiver algum problema comigo, a pessoa é que tem um problema, porque eu não tenho. Eu quero estar diante do Senhor com meu coração limpo, guardado, e eu quero ele bem vermelhinho. Eu não quero aquele coraçãozinho preto. Eu quero um coraçãozinho vermelho. Então, eu aprendi, através da palavra, de ir buscando, e o amadurecimento foi chegando aos pouquinhos. Isso aí eu já venci. E eu dou glória a Deus por isso. Então, é gradativo? É. Mas foi aquele degrauzinho, sabe? Que você vai subindo. Então, a minha felicidade não depende de pessoas, porque a minha felicidade vem dele. Vem dele. Eu sou feliz porque eu compreendi quem eu sou. Eu sou feliz porque Deus deu o único filho dele para que eu tivesse direito à salvação. E um dia eu vou estar com ele. Um dia eu vou poder me prostrar diante dele. Nada do mundo vai me tirar mais a minha paz e a minha alegria. Não tira. Se tem um problema, vai ter a solução. Porque para a morte, que antigamente eu dizia, só não tem jeito para a morte. Aí quando o povo diz isso, eu tem jeito sim. Aceita Jesus que você vai ser salvo e amém, glória a Deus. Então para a morte tem jeito, imagina para um problema. Então a minha alegria, essa transformação, não depende mais de pessoas. Aí vem falando de longanimidade. Quando eu disse a vocês, eu não tinha nem pavio, né? Aí o pavio, aí o que acontece? A palavra vai nos confrontando, você vai se identificando e o pavio vai começando a crescer. Aí você vê que você tinha pavio sim. O que você não tinha era a palavra dentro. Ou se tinha, você não estava praticando. Porque se pratica, você desfruta. A bondade e a fidelidade. Gente, nós estamos aqui para ser sim bons. Nós somos bons. Nós precisamos agir com misericórdia. Qual for a situação? Muitas vezes a gente pode até estar certo, mas a gente vai agir com misericórdia. Se estamos aqui, porque o Senhor tem misericórdia de nós todos os dias. A misericórdia dele está se renovando e por isso a gente está aqui. Então, por que não praticar essa misericórdia também? Então, quando eu vou me aproximando do Senhor, quando eu vou compreendendo, quando eu vou tendo a consciência de quem eu sou, do que eu tenho e daquilo que eu posso, o que a palavra diz que eu sou, tudo isso se torna fácil, leve. Então, ser filho, ter uma vida de santidade, viver essa presença, compreender o que é o temor do Senhor, é transformador. Então, essa presença, ela não está aqui só para nos dar um título, não. Essa presença, ela está aqui para nos transformar. E é justamente essa consciência e a palavra que nos faz chegar a um lugar assim. E eu tenho muito mais ainda para desfrutar, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu tenho chegado diante dele, eu tenho dito, Senhor, olhe, eu quero mais. Eu quero mais. Porque desde o dia que eu disse, eu não quero mais ir para um culto e não receber, porque já aconteceu. De eu ir para o culto, ouvir e sair. Mas, quando essa consciência chegou em mim, quando eu comecei, eu disse, não, eu não quero mais isso é muito monótono, isso é muito pouco, eu quero mais. E eu comecei. Mas eu comecei a chegar diante dele, eu disse, Senhor, como é que o Senhor vai fazer? Por onde eu tenho que começar? Me dê as direções. Como eu faço? E ele foi dando as direções. Eu fui me entregando a ele. Eu fui buscando mais a ele. Eu estou ali, se tiver uma palavra, pode ser para qualquer um dos meus irmãos que estiver lá embaixo, eu recebo. Se é algo que se encaixar ali para mim, eu recebo. Porque eu estou ali, a palavra está sendo lançada. Se não estão recebendo, mas eu recebo. Mas isso aí só começou a acontecer quando eu comecei a me ver como o Senhor me vê.
Quando eu comecei a praticar aquilo que já estava na minha frente. Que eu tenho que ter uma vida de santidade, que eu tenho que buscar o Senhor, que eu tenho que compreender que o Espírito Santo habita dentro de mim, que Ele está aqui para me ajudar a ser transformado todos os dias. Então, quando essa consciência chegou, eu comecei a agarrar e eu comecei a desfrutar de coisas que eu não desfrutava antes. Mas hoje eu desfruto. Hoje ninguém tira minha paz, hoje ninguém tira minha alegria, hoje meu pavio está enorme. Glória a Deus por isso. Feliz é Luiz, né, com tudo isso. Romanos 8,14 diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se eu sou filha, eu sou guiada. Se eu tenho dúvida, eu pergunto. Ele não está longe. Eu não preciso. Lógico que eu tenho o meu lugar de adoração em casa. Eu amo subir lá para a laje. Eu amo estar lá no meu quarto. Eu amo estar na presença dele mesmo, que eu esteja no silêncio ali buscando. Mas no meu dia a dia, no meu trabalho, ou aonde a gente estiver, se surgiu alguma coisa, se tem alguma dúvida, opa, eu tenho a quem perguntar. Ele está aqui. Eu posso perguntar. Eu não preciso ir para um determinado lugar, como era na antiga aliança, que para poder chegar, era todo nem podiam chegar, nem podiam tocar na arca. Mas a arca somos nós, ele habita dentro de nós, e automaticamente eu digo, Senhor, vai dando direção aí. Hoje mesmo a gente chegou no mercado e a gente encontrou uma situação que dá para dar uma, sabe? Mas na hora... O menino falou, aconteceu isso, isso, tem isso aqui para resolver. Eu disse, vamos procurar saber. Luiz, está assim. Luiz foi lá, voltou, e aí eu disse, nada. Aí ele foi lá, mexeu novamente e voltou. Aí deu certo. Só que aquele período, enquanto não se resolveu, depois o Senhor me mostrou. Ele disse, se fosse uns dias atrás, eu tinha arrancado os cabelos da cabeça. Tinha me aperreado, já tinha reclamado, já tinha murmurado logo de cara, já tinha falado palavras que não deveria. Mas a presença, ela nos molda de uma forma que eu digo a vocês, eu tenho me surpreendido com as minhas atitudes. Eu mesmo me surpreendo. Mas também eu sei por que está acontecendo. Porque eu tenho tirado tempo de buscar mais. Porque eu tenho tirado um tempo para me expor mais. E o buscar é se expor diante de Deus. O buscar Ele, para a gente desfrutar tudo isso, é se expor, é chegar diante dEle e dizer, Senhor, meu coração está assim, eu sou assim, eu não quero ser mais dessa forma, eu quero te agradar mais, eu quero ser mais paciente, eu quero ser mais longânimo, eu quero amar mais, eu quero viver mais tudo isso. É chegar diante dEle com verdade. Porque muitas vezes nossas orações, elas estão sendo simplesmente vazias. Orações de eu quero, eu quero, eu quero. Mas a maturidade, quando ela chega, quando a gente tem essa consciência de filho, de quem somos e aquilo que nós queremos em Deus, a nossa oração muda. A gente começa a chegar diante dele e ser verdadeiro diante dele. Senhor, olha como eu estou. Olha meu coração como é que está. Eu quero que o Senhor transforme. Eu quero que o Teu Espírito Santo que habita em mim, me conduza. E a gente vai começar a desfrutar tudo isso. Mas precisamos querer essa transformação. Ele está disponível, mas precisa que eu e você busque, que eu e você dê espaço, que nós sejamos sinceros diante de Deus. Eu olho para trás para as minhas orações e eu digo, Senhor, como é que o Senhor aguentava, hein? Porque eu era santa, né? Chegava diante do Senhor só para pedir, que eu parece que tinha engolido um mendigo, só pedia, mas não olhava tudo que ele tinha feito, não agradecia tudo que ele já tinha feito, não conseguia perceber todos os milagres e aonde ele já tinha me levado, me colocado, todas as transformações, porque um dia lá atrás eu tive uma família destruída e eu orava ao Senhor por uma família, mas chegou uma época que não foi fácil para mim e para a Luísa, a gente teve alguns contratempos e assim eu não conseguia naquela época agradecer tudo que a gente tinha. Mas quando nós abrimos nossos olhos e vemos de onde Ele nos tirou, o que Ele já fez e tudo aquilo que Ele tem nos abençoado, e o nosso coração se tornar mais grato, e a gente chegar diante dEle verdadeiramente como somos, e dizer, Senhor, eu preciso de transformação nessa área, reconhecendo, porque muitas vezes a gente acha que a gente é santo demais,
Santo demais no sentido assim, de uma certa soberba. Ah, eu sou crente, eu estou na igreja, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que esse. Não. Nós não somos melhor do que ninguém. Mas muitas vezes a gente está cheio de creca. E só precisa chegar diante do Senhor. E dizer assim, tá aqui, pai, eu estou assim, agora eu quero mudar. Eu quero transformação. Eu quero essa consciência. Eu sou filha de Deus. Eu sou herdeira. O Espírito Santo habita dentro de mim. Eu quero mudar. Eu quero desfrutar. Quando nós dermos esse passo, o Senhor vai abrir os nossos olhos. Eu amo dizer, Pai, abre os meus olhos espirituais e os meus ouvidos espirituais. É uma oração que eu não deixo de fazer. Eu faço ela todos os dias. Mas não só é para ver lá fora, não. Essa oração é para a gente se ver também. Porque muitas vezes estamos fazendo ela para a gente ver como é que está lá fora, as outras pessoas. E nós? Pai, me mostra aonde eu tenho que melhorar. Me mostra porque eu quero te agradar. Me mostra porque eu quero estar na tua presença. Me mostra porque eu quero que esse Espírito Santo que habita dentro de mim, ele me transforme dia após dia. As pessoas que estão à nossa volta, irmãos, elas vão começar a ver Cristo em nós. Quando nós temos essa identidade forjada, quando a gente sabe quem a gente é, aonde a gente precisa mudar, aquilo que a gente tem que fazer, viver na presença dele, eles vão ver em nós. E eles vão desejar. Eles vão ser desejosos daquilo que a gente tem. A gente recebeu o Espírito Santo. A gente tem a palavra para nos moldar. Deus nos dá todo o tempo necessário. Ele nos dá 24 horas. Então, não diga a ele que você não tem tempo durante o dia para tirar um tempo para ele. Não importa se 10 minutos, se 15, se meia hora, se uma hora, até porque começamos com 10. Mas depois a gente vê que 10 é pouco, 20 é pouco, 30 é pouco. E por aí vai. Porque depois que a gente está lá, irmãos, a gente não quer sair. E depois que a gente não quer mais sair, que a gente está lá, a gente vai sendo transformado. E a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos. E quando nós começamos a olhar e começamos a mudar, as pessoas que estão lá fora também vão ver essa mudança. Eu escutei algo outro dia e eu achei bem interessante. É muito bom estar aqui e ouvir uma ministração, e ouvir uma palavra de Deus, e devemos estar. Mas quando a gente sai por aquela porta, a ministração somos nós. Nós vamos exalar aquilo que a gente recebeu aqui. E o que é que a gente tem exalado aí fora? Para aqueles que estão lá fora. Nós estamos no meio de maio. Somos filhos transformados, pedimos muita coisa ao Senhor, recebemos, agradecemos. Quantas visitas nós fizemos aos nossos irmãos? De janeiro até agora. E não é porque eles estão doentes, ou porque a gente... Não, irmãos. Se vier na sua mente um irmão, alguém que não está vindo para a igreja, ou que não seja da igreja, viu? Porque se a gente mora aqui no Posto Boi, a gente tem muita gente aqui que a gente conhece. Se vier no seu coração, o Senhor está dizendo, vá lá, dê um abraço, leve uma palavra. Ou mesmo quando a gente se encontra. Porque não precisa muitas vezes a gente ir na casa, não. A gente vai se encontrar. No nosso trabalho, na rua, numa roda de conversas. A gente vai ser usado. Uma palavra, um abraço, uma mensagem. Quantas nós temos feito? Se Ele habita dentro de mim, se eu sou transformado, e se eu não quero mais viver a vida de antes, algo tem que mudar. E Ele vai nos usar. O que tinha que ser feito, já foi feito. Ele já deu o filho dele. A palavra já chegou, nós já aceitamos. Mas o que nós temos feito com essa palavra? O que nós temos feito em amor pelo próximo que está aí fora? Ou muitas vezes a gente finge que não está vendo. Passamos por pessoas e é mais fácil fingir que a gente não está vendo.
Porque eu já tenho a salvação mesmo. Eu já estou cheio da palavra. Mas e o que Deus espera de nós? Se eu sou transformado, se eu carrego a presença, se eu quero viver e eu quero esse temor do Senhor todos os dias comigo, eu vou fazer aquilo que Ele faria. Eu não vou estar me escondendo de ninguém. Eu vou estar, na verdade, fazendo o que Ele faria. Porque Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele fez. Ele não mandou fazer, não. Ele foi lá e fez. E eu gosto muito disso aí. Eu não preciso chegar e dizer, Lu, Pia, vai em tal lugar. Não. Eu posso até chamar, vamos comigo? Mas eu tenho que ir. Porque eu tenho que puxar um arado. Porque aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, eu tenho que fazer. E aqui no Posto Boi, aqueles que aqui estão, aqueles que têm recebido palavra, aqueles que aqui têm e compreendem o que o Senhor tem para esse lugar, tem que se mover. Tem que calçar o sapato. Tem que arregaçar as mangas. E Satanás não brinca de ser Satanás. Ele está tragando. Ele está levando muitos para o inferno. Mas nós estamos aqui como soldados de Cristo. Nós somos aqueles levantados porque estamos nesse lugar. Não simplesmente porque estamos aqui servindo num dia de culto. Mas nós servimos aqui integralmente. Nós podemos tirar um tempo nosso para estar aqui, para fazer uma visita, para fazer algo mais. Se você não sabe o que fazer por as pessoas desse lugar, mas o Senhor lhe colocou aqui, vá diante dele, vá para os pés dele, peça direção e diga, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça por aqueles que aqui estão? Porque se o Senhor me trouxe para esse lugar, não é em vão. A palavra é marche. Quem? Eu não quero continuar como antes. Eu não quero. Eu tenho pedido ao Senhor. Eu quero transformação todos os dias. Todos os dias. Eu não quero falar daquilo que o Senhor não tem tratado comigo. Eu não quero falar daquilo que eu não tenho vivido. Porque Ele tem me descascado. Esses dias eu disse a Mari, Mari, ela pediu para levar uma palavra para a oração. Eu disse, Mari, assim, mulher, Deus, Ele não me alisa, não. E eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Eu aprendi isso. Eu tenho que falar aquilo que tem chegado ao meu coração. Eu tenho que falar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E o rompimento, quando eu estava saindo para cá, eu recebi uma palavra. E a palavra da pessoa foi, Posto Boi precisa verdadeiramente de um rompimento. Verdadeiramente de um rompimento. Não só de palavras lançadas, mas de atitudes feitas. De mangas arregaçadas. Porque é assim que eles vão ver a transformação que o Senhor faz em nós. Nós estamos aqui não só para receber, mas para ser transformado e para praticar aí fora. Quando isso acontecer, todas as profecias, todas as palavras, elas vão se cumprir. Mas muitas vezes a gente fica, Senhor, por que não está acontecendo? Não está acontecendo, porque enquanto não sair e não for só palavras lançadas, não tiver atitudes, vai ser só palavras. Irmãos, eu falo isso porque é o que Deus tem falado comigo. E eu tenho pedido a Ele estratégia. Qual a estratégia, Senhor? Eu pedi que Ele me mudasse. Eu pedi para ter uma identidade formada. Eu pedi para ter uma vida de santidade. Eu pedi para ter mais temor do Senhor a cada dia. 3 coisas que eu quero. Cada dia mais saber quem eu sou. Cada dia mais ser transformado por essa palavra. Cada dia mais viver uma vida de santidade. E cada dia mais eu quero temor do Senhor. Eu quero temor mesmo. Eu quero que o Espírito Santo me incomode. Mas isso tudo praticado para Ele. Porque se não for para Ele, a gente está fazendo o quê? Perdendo tempo. É perda de tempo se não for para Ele.
Irmãos, nós não somos mais comuns. Não existe mais. Não tem mais como retroceder. Só tem como avançar. Ou escolher estagnar. Eu não escolho estagnar. Eu escolho avançar. Eu escolhi avançar. E avançar com Ele. E eu oro ao Senhor, para que esse rompimento, ele seja tão verdadeiro, tão genuíno, que quem está aí fora vai passar ali e vai desejar estar aqui. Mas muitos estão passando e não estão desejando. Por quê? Que nós possamos viver essa transformação genuína, dia após dia. É todo dia, é a cada amanhecer, é todo dia. E cada um viva o seu romper, cada um viva o seu transformar pelo Espírito, porque Deus vai tratar com cada um conforme a necessidade de cada um. Eu estou falando o que Ele tem feito comigo. E eu tenho desejado por tudo isso. E eu oro para que isso aconteça nessa igreja. Para que cada um que aqui esteja levantado possa ser transformado dia após dia. Amém?